Qual a definição constitucional de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito? De acordo com a Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. São comissões criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para promoção da responsabilidade civil ou criminal dos infratores. O que é fato determinado? Fato determinado, objeto fundamental da investigação da CPI, é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Como se dá a tramitação de um requerimento de criação de CPI na Câmara dos Deputados? Apresentado um requerimento com a assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, que aponte claramente um fato determinado a ser apurado em prazo certo, o presidente da Casa determinará seu recebimento e publicação. Se o requerimento deixar de atender a algum desses pressupostos, porém, será devolvido ao autor, que poderá recorrer dessa decisão ao plenário, no prazo de 5 sessões, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Qual o prazo para a conclusão dos trabalhos de uma CPI? O regimento interno da Câmara fixa o prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60, mediante deliberação do plenário, para uma CPI concluir seus trabalhos. Registra-se, porém, que o STF criou um entendimento diverso ao determinar que uma CPI pudesse funcionar regularmente até o fim da legislatura em que teve início. A partir dessa decisão, passou-se a considerar que o prazo de encerramento de CPI pode sofrer múltiplas prorrogações dentro do período da legislatura em que for criada. Pode uma CPI interromper seu prazo de funcionamento nos períodos de recesso parlamentar? Sim, e essa é a regra geral. Somente se computará o prazo durante o recesso parlamentar se a CPI deliberar que prosseguirá com seus trabalhos nesse período. Há limite ao número de CPIs em funcionamento simultâneo na Casa? A norma regimental da Câmara dos Deputados determina que não será admitida a criação de nova CPI, mediante requerimento, enquanto já estiverem em funcionamento simultâneo outras 5. Mas o regimento interno prevê a possibilidade de se criarem novas comissões de inquérito excedentes do número mencionado por meio de aprovação pelo plenário do projeto de resolução subscrito por pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Quais os poderes de uma CPI? Além de poderes de investigação equiparados aos de autoridade judicial, uma comissão de inquérito instituída na Câmara dos Deputados pode: a. Requisitar funcionário dos serviços administrativos da Câmara, bem como em caráter transitório os de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta e fundacional, ou do Poder Judiciário, quando necessários aos seus trabalhos. B. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sobre compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiência de deputados e ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. C. Incumbir qualquer de seus membros ou funcionários requisitados dos serviços administrativos da Câmara
da realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, com o conhecimento prévio da mesa. D. Deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas. E. Estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária. F. Se forem diversos os fatos interrelacionados que compõem o objeto do inquérito, pronunciar-se em separado sobre cada um deles, mesmo antes de concluída a investigação dos demais. Como deve ser composta uma CPI? Sua composição numérica deverá estar indicada no requerimento ou projeto de resolução de sua criação. Os componentes serão designados pelo presidente da Câmara por indicação dos líderes ou independentemente de indicação, se no prazo de 48 horas após a criação da CPI, os líderes não encaminharem os nomes dos indicados pelas bancadas, na composição da CPI deverá ser assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos e dos blocos partidários presentes na Câmara dos Deputados. Como são escolhidos o presidente, os vice-presidentes e o relator de uma CPI? O presidente e os vice-presidentes são escolhidos por eleição, pelos membros da comissão. O relator é indicado pelo presidente, sendo prática comum a indicação para a função do autor do requerimento ou do projeto de resolução de criação da CPI. Presidente e relator normalmente são de partidos diferentes. Qual o quórum para a deliberação de uma CPI? O quórum é o mesmo exigido para deliberações legislativas em geral, ou seja, maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros. Em caso de empate, prevalece o voto do relator. Qual o procedimento adotado numa CPI quando é rejeitado o relatório apresentado pelo relator? O presidente designa novo relator dentre os integrantes da CPI para redigir o texto vencedor, conforme a vontade da maioria dos membros da comissão. O relatório original constará dos autos como voto em separado. Qual o procedimento adotado a partir da aprovação de um relatório pela CPI? Com a aprovação de um relatório circunstanciado, a CPI encerra seus trabalhos. O relatório aprovado é então encaminhado à publicação no Diário da Câmara dos Deputados e também à mesa, para as providências de alçada desta ou do plenário, oferecendo-se, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução ou indicação. B. Ao Ministério Público ou à AGU, com a cópia da documentação para que se promova a responsabilização civil ou criminal por infrações apuradas e se adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. C. Ao Poder Executivo, para a adoção das providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativos decorrentes do artigo 37, parágrafos 2 a 6 da Constituição e dos demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando-se prazo hábil para seu cumprimento. D. A comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria objeto da apuração, para que fiscalize o atendimento do prescrito no inciso anterior. E. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e ao Tribunal de Contas da União, para as providências previstas no artigo 71 da Constituição Federal. F. Ao Poder Judiciário, quando for o caso de se recomendar a tomada de providência de sua exclusiva competência.